Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 16 de outubro de 2023. Eu ia fazer um vídeo amanhã para comentar, né, o vídeo que eu fiz semana passada, mas eu resolvi fazer hoje à noite porque tem muita coisa acontecendo, né? Enfim, bom, né, antes de começar, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá bom, pessoal? Quem quiser conhecer, muita informação aqui, todos os roteiros de cinema que eu adaptei para quadrinho adulto, feito por grandes artistas. Então os links vão estar aqui embaixo de como você adquirir. Tem o meu site felipefogose.com, as minhas redes sociais, Instagram, página do Aurora HQ no Facebook. Não é pela Amazon, pessoal, é diretamente comigo, tá? Muito bem. Lembrar que você também, né, se inscreva aí no canal, clica aí no sininho para receber, né, atualização, e também isso ajuda porque eu também aqui estou com restrição, então ajuda, né, a vencer aí o algoritmo. Pessoal, primeiro, né, eu sou cristão, eu sou evangélico, então obviamente que eu vejo, né, o lado bíblico de Israel, né, a importância bíblica de Israel. Agora a gente não pode esquecer que Abraão, ele era um gentio, né, que Deus chamou ele para criar um povo através de um gentio. E por quê? Através da fé, porque Abraão creu. Então, da mesma forma que você crê em Jesus, Abraão foi justificado pela fé, não é? Então a gente tem que discernir isso, não é? Não é simplesmente pelo fato de alguém ser, né, hebreu, que a pessoa, ou israelita, nascido em Israel, que a pessoa, né, é o que literalmente a Bíblia chama de judeu, né? O judeu na Bíblia é aquele que louva a Deus, aquele que dá, né, louvor a Deus. Então é o que o apóstolo Paulo falava, o coração tem que ser circuncidado, não adianta só uma circuncisão externa. Então, na verdade, a salvação, tanto para os judeus como para os gentios, é pela fé, pessoal, tá? Então, primeiro eu quero dizer isso. Segundo, obviamente que eu condeno qualquer ato de terrorismo do Hamas ou de qualquer outra organização, não é? E mesmo se não for né, porque o Hamas não é um Estado, é uma organização, né, que não representa um Estado, não é um país, não é uma nação. Mas mesmo se fosse uma nação, pessoal, eu vou também condenar qualquer tipo de ação, né, que vai causar mortes, né, uma ação desproporcional. Então, primeiro, né, eu quero falar isso assim, eu né, condeno o que aconteceu, as ações do Hamas, mas também, pessoal, o que, vamos dizer, a resposta do governo de Israel, não estou falando de judeus nem de israelitas, mas do governo de Israel, né, para cidadãos ali de Gaza também, pessoal, isso, muitas delas constituem crime de guerra, como por exemplo, né, fazer um cerco de não permitir luz elétrica, de não permitir comida, enfim, né, civis sendo, né, prejudicados por causa disso. Daí você vai falar, poxa, mas não é o direito de se defender. Peraí, uma coisa é defesa, outra coisa é um ataque. Eles estão tendo já 300 mil soldados para invadir aquela região, né? E estima-se que o número de militantes do Hamas é de 25 mil para uma população de mais de 2 milhões de pessoas. E muitas pessoas, muitos palestinos que são, na verdade, basicamente vitimizados pelo próprio Hamas, né? O Hamas é como uma milícia, né, que vamos dizer, domina e controla muitos palestinos que têm, né, relato de, por exemplo, piloto de tanque, né, do IDF, do exército israelense, dizendo que, né, fazendo ali uma vez uma incursão lá em Gaza,
que dentro do tanque viu que estava recebendo, né, munição, tiro no tanque, e ele, né, ia já atirar com o tanque no apartamento quando o cara fugiu e apareceu uma criança com uma bandeira. Ele quase que ele detona aquilo, ia acabar com a família, né, com o apartamento ali. Ele pediu para que os exércitos, os soldados a pé subissem no apartamento e a família toda recebeu os soldados chorando, dizendo que o quê? Que era um soldado do Hamas que tinha invadido o apartamento para usar como, né, um ponto ali de ataque, e que, né, eles eram vítimas, eles não eram responsáveis por aquilo. Enfim, vamos começar então primeiro, né? Teve gente que falou, não, mas que eu estava propagando fake news, né? Então, vamos lembrar que eu peguei matérias de jornais, eu vou novamente pegar mais matérias de jornais, tá? Então, eu peguei do Times of Israel, pessoal, site israelense, tá? Dizendo que o Israel era responsável por ajudar a criação do Hamas. Então, aqui eu vou pegar de outro veículo israelense, Haaretz, tá? De 30 de maio de 2005. O que está dizendo aqui? Israel está ajudando ao crescimento do Hamas, ao surgimento do Hamas. Pessoal, isso é público. Talvez para algumas pessoas estão ouvindo falar de Hamas agora, né, por causa do conflito. Agora, quem estuda um pouquinho isso há mais tempo, quem acompanha isso há mais tempo, sabe, isso é fato, isso é público, tá? Então, deixar mais uma matéria para vocês, israelense, tá? Um outro veículo, Washington Post, tá? Como Israel ajudou a criar o Hamas, de 30 de julho de 2014, pessoal, tá? Outra matéria de um veículo americano, do Wall Street Journal, do dia 24 de janeiro de 2009, como Israel está ajudando ao Hamas se espalhar. De novo, pessoal, isso é público. É público. Eu expliquei, né, no vídeo passado. Nos anos 70, você tinha a Organização de Liberação da Palestina, controlada pelo Yasser Arafat, que era uma organização comunista, marxista. Israel ajudou a criar o Hamas para ser o quê? Ou se opor a organização, né, a OLP. E agora você pode falar, bom, tudo bem, de repente eles perderam o controle, pode ser que, né? Agora, existe o conceito de oposição controlada, né? De você ter uma oposição para o quê? Reforçar o teu lado, para você, né, em determinados momentos. E quando eu fui para Israel, pessoal, né, em 2015, eu visitei ali, né, a faixa, o West Bank, fui para Ramallah e conversei com um árabe, né, um palestino ali, e ele falando, olha, nós nos damos bem, muita gente ganha dinheiro, ganha muito dinheiro. Você sabia que os Estados Unidos deu dinheiro para a Palestina também, pessoal? Né? Há pouco tempo atrás mandou milhões de dólares para a Palestina. Então, o que a gente tem que entender é que a realidade é um pouco mais complexa do que né? A gente tem a tendência de querer quem que está certo, quem que é errado, quem que é o bonzinho, quem que é o malvado, né? Quem que é o herói, quem que é o vilão. Infelizmente, pessoal, não tem bonzinho. Não tem bonzinho. Infelizmente. Quem paga são as pessoas. Quem paga são os israelenses, quem paga são os árabes, né? E a gente não pode esquecer que tem, pessoal, bom, isso eu vou falar um pouco mais aqui agora, né? O que eu tinha falado semana passada de que está escalonando, como eu já falo há anos, quem segue o canal aqui, eu já tenho na entrevista que eu dei para a Karina Bach, por exemplo, eu já tinha falado que ia ter a guerra na Ucrânia, falei que ia ter o conflito de Israel e do Irã, que isso aqui vai ser para isso, e que ia ter o conflito da China lá em Taiwan, pessoal. Bom, vamos continuar então, né? Então,
Quantas matérias aqui, né? E mais, eu vou pegar mais uma aqui do Express, né? Jornal inglês, do dia 30 de maio de 2021. Como e por que Israel ajudou a criar o Hamas. Tá? É fato. Que mais? Vou deixar um link do YouTube para vocês de uma sessão do Congresso americano, pessoal, de 2009. 9 de janeiro de 2009, onde o Ron Paul, né, congressista, como se fosse um deputado, né, um deputado federal, né, um congressista americano, está falando, ele fala claramente como Israel ajudou a criar. Então, de novo, pessoal, né, isso não é ser antissemita, não tem nada a ver com isso. Ignorar os fatos não quer dizer que eu sou menos ou mais a favor do povo judeu, no sentido bíblico, não de políticos que controlam o Estado de Israel e que estão ligados ao BlackRock, que estão ligados ao que a gente vai falar ao longo do vídeo aqui, dessa elite mundial que quer, pessoal, promover, na verdade, um governo global. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui eu acho que está mais do que comprovado que eu não estou inventando, não estou falando fake news, que isso é fato, tá? Bom, agora, né, no vídeo passado eu trouxe uma matéria do Times of Israel de como o governo egípcio já tinha avisado a Israel que, né, como se Israel não soubesse, pessoal, né, nos 2 milhões de pessoas ali na faixa de Gaza, você tem controle de monitoramento de celular, de rede social, da mesma forma como nós somos, como eles têm acesso, né, ao que a gente fala. Você acha que eles não têm acesso? Satélite, pessoal, para ver as pessoas treinando né, você já tem aí documento falando que eles estavam treinando há mais de 1 ano essa inserção. Com essa coordenação, você tem que coordenar, pessoal, mais de 50 pontos de entrada na cerca ali que separa a faixa de Gaza para Israel. Foi altamente coordenado. Você acha que eles não sabiam disso? Novamente, pessoal. Os vídeos dos israelenses falando o exército, o pessoal, Israel é pequeno, você não leva 7 horas para sair de um ponto para o exército reagir. Enfim, de novo, outra coisa, foi na data dos 50 anos, né, da guerra de Yom Kippur. Se você é um serviço de inteligência e tem a probabilidade de um ataque, não é talvez numa data comemorativa que você vai ter que ficar em alerta para que alguma coisa aconteça. Não adianta, de novo, pessoal, não cola. Outro ponto, assim, é basicamente suicida, porque qual que é o objetivo estratégico do Hamas? Você vai falar, não, mas é só terrorismo. Não, sempre tem ou é uma retaliação, alguma ação, é algo estratégico. E o que eles estão falando, não, foi por causa de uma presença de israelenses lá no Monte Moriá, lá no Temple Mount, na mesquita, na Al-Aqsa, que isso fez. Mas só que, de novo, pessoal, eles estavam programando isso há mais de 1 ano. E isso aconteceu tem 2 meses. Então, peraí, como que os caras são adivinhos? Eles já estavam preparando há 1 ano uma coisa que aconteceu há 2 meses atrás? Não, de novo, pessoal, não cola. Então, aqui essa matéria da CNN aqui do dia... deixa eu ver se eu acho que é a data. Dia 13 de outubro, diz assim, a inteligência americana avisou ao potencial de violência dias antes do ataque do Hamas. De novo, pessoal, então não é só a inteligência egípcia, é a inteligência americana também. Pessoal, eu sei que... Aí você vai falar, não, mas como que o governo permitiu? Vem cá, no nosso país, não permitiram o que aconteceu, não prenderam pessoas ali, senhorinhas. O governo não fez isso com cristãos. Por que você acha que o governo lá em Israel vai ser diferente, pessoal? Quando estavam já com 3 eleições seguidas sem coalizão no governo, né? O Netanyahu passível de ser preso. Então, isso faz com que
toda... O exército, inclusive, israelense estava já, vamos dizer assim, quase que no motim contra o próprio governo. Seções da aeronáutica israelense, né, não estavam mais querendo obedecer ao Netanyahu. Então, olha quantos pontos de benefício que... Eu sei que é complicado falar isso, pessoal, mas... né? E no fundo, como a gente vai ver aqui, vou pegar uma matéria para vocês do Jerusalem Post, falando que essa guerra é simplesmente para atingir o Irã. Há anos aqui que eu trago notícias para vocês de que o quê? De que Israel dizendo assim, Irã está fazendo uma bomba nuclear, a gente vai retalhar, a gente vai retalhar. Calma que a gente vai chegar lá, né? Vamos continuar aqui então, matéria do Huffington Post que diz assim, um memorando, né, assustador do Departamento de Estado americano avisou aos diplomatas americanos a não falar nenhuma, não nas entrevistas e em pronunciamentos, não declarar nada para um descalonamento, né? Por quê, pessoal? Eles querem guerra. Eles querem guerra. Então, presta atenção. Em vez de você ter, né, embaixadores, cônsuls, né, diplomatas falando assim, não, a gente tem que, né, vamos baixar a poeira aqui. Não, qual que é o discurso? Tem que atacar, tem que atacar. Eu falei, né, num vídeo mais cedo hoje que eu fiz sobre os livros que eu leio aqui. Um presidente Eisenhower, pessoal, que foi general do exército americano, né? Você tem vídeo dele no YouTube, né? Quando ele estava para deixar o cargo, ele falou sobre o complexo militar industrial americano, isso em 58, se eu não me engano, 1958. Falando do perigo desse controle, dessa indústria que ganha milhões e milhões na questão de venda de arma, Depois, quem que assume, que foi eleito no lugar do Eisenhower, que entrou, foi o Kennedy. E o Kennedy tem um discurso dele falando contra as sociedades secretas, os conspiradores, pessoas que... né? Pouco tempo depois ele foi morto, pessoal. Porque ele era contra o que hoje em dia a gente chama do tal do Deep State. Né? Infelizmente, presidente, pessoal, é um testa de ferro, de certa forma, às vezes. Muitas vezes o presidente não consegue, né? O interesse é muito maior. Então, né? Quantos assassinatos de presidentes na história do mundo você tem de várias nações, tentativas. Então, presta atenção, por que o Departamento de Estado americano ia mandar um memorando para os diplomatas não falar em paz, não falar para diminuir as reações, tá? Presta atenção, por quê? Não, vamos acelerar, vamos acelerar. A gente não pode esquecer o quê? Eles mandaram o maior porta-aviões americano já para lá. Eu acho que é o USS Grant, se eu não me engano, o Ulysses Grant. É o maior porta-aviões americano. Já tem uma fragata ali, uma fragata, que em inglês é uma flotilha, né? Você tem uma esquadra de navios ali já, pessoal. Outra questão, né, que comoveu, né, as pessoas, óbvio, né, pelo teor da história, que teve o quê? Um jornal israelense, I-24, onde uma repórter não viu, né, não confirmou, não teve imagem, e um soldado falou dos 40 bebês lá. E aqui, matéria da CBS, do dia 12 de outubro, falou, né, o governo israelense não confirma que os bebês foram decapitados pelo Hamas. O Biden, num pronunciamento, falou isso, o governo americano voltou atrás, o governo americano falou, não, a gente não tem confirmação. A CNN, que tinha dado essa matéria, né, também repetida, voltou atrás. Então, de novo, pessoal, você não tem nenhum veículo grande de mídia confirmando isso. Aí, né, apresentaram uma foto de como se fossem uns bebês queimados que já
mostraram que foi feito por inteligência artificial. Então, a gente está nessa guerra de narrativa. Independente, pessoal. Bom, só para dar um contexto histórico, vocês pesquisem aí o Belgian, como que é? Acho que é Belgian Deceit, se eu não me engano. Na Primeira Guerra Mundial, os ingleses, para criar uma comoção contra a Alemanha, isso na Primeira Guerra, não tinha nem, né, o bigodinho, não tinha nada disso. Falaram que eles estavam botando os bebês em baioneta. Para o quê? Para, de novo, criar essa comoção nacional. Depois, na Segunda Guerra Mundial, fizeram a mesma coisa contra quem? Os japoneses. Tem um monte de desenhos. Se você dá uma pesquisada, Babies on Bayonets. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Contra os japoneses. Na invasão, na Guerra do Kuwait, né, o George Bush Sr., né, para o quê? Justificar a invasão no Iraque, isso antes depois de 2000, né, 2001, do 11 de setembro, não, na Guerra do Kuwait, nos anos 90. Você teve uma menina falando que os iraquianos entraram no Kuwait, pegaram os bebês das incubadoras do hospital e jogaram no chão para os bebês morrerem. Depois foram descobrir que a menina era a filha do embaixador do Kuwait. Mentira, pessoal, né? Foi debunked, né? Vamos dizer, foi completamente desmentido as alegações. Então, pessoas foram mortas, sim, houve barbárie, sim. Agora, de novo, pessoal, ou a gente se atém a procurar o que é a verdade, ou acabou, né? Ou vale tudo, não é? Então, o que está acontecendo agora, né? O governo israelense determinou que 1 milhão e 100 mil pessoas evacuassem em 24 horas, pessoal, do norte de Gaza para o sul de Gaza. Quer dizer, é uma evacuação impossível. 1 milhão e 100 mil pessoas evacuando, pessoal, numa área que é minúscula, né? Além disso, tem a questão do Hamas ter proibido pessoas, né? Tem, né, histórias deles pegarem chave do carro das pessoas para que elas não saiam. Então, primeiro, a evacuação é impossível. Segundo, assim, o Hamas não quer que as pessoas evacuem, os civis. E terceiro, matéria aqui do The Guardian, pessoal, do dia 14 de outubro, diz assim: os civis de Gaza estão com medo de deixar suas casas após o bombardeamento de rotas de fuga, porque Israel determinou então algumas rotas de fuga do pessoal para o pessoal evacuar e houve bombardeio, tá? Então, uma família de 70, quer dizer, uma família não, 70 pessoas morreram aí, né? Incluindo crianças, na principal via de acesso para sair do norte de Gaza para o sul de Gaza. Então, pessoal, de novo, né? A gente não tem que ser a favor de qualquer tipo de genocídio, né? de ação desse sentido, desproporcional. Outra matéria aqui, isso aqui é do Human Rights Watch, né? A Organização de Direitos Humanos, dizendo que Israel usou fósforo branco em Gaza. Isso é proibido, que, né, o uso de fósforo cria uma queimadura que você não consegue apagar, né? É incendiário. E tem foto, né? Isso é indescritível. Você teve o ministro da Defesa de Israel falando que eles são animais humanos. Pessoal, eu sou contra o Islã radical. Agora, eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu tenho um monte de amigo árabe convertido, cristão, né? Eu quero que as pessoas sejam salvas. Então, a gente fala, poxa, você vê,
né? Tem vários países muçulmanos, pessoas sonhando com Jesus, inclusive no próprio Irã. Irã, você tem uma comunidade cristã enorme. Você tem judeus no Irã também morando, uma comunidade judaica no Irã. Na Síria, pessoal, a igreja mais antiga do mundo é na Síria. O apóstolo Paulo, ele se converteu numa estrada para Damasco. Você tinha cristãos já em Damasco que ele estava indo perseguir. Então, pessoal, cuidado, a gente não pode, sabe? E outra coisa, nesse argumento de se defender, tudo bem. Agora, biblicamente, o que a Bíblia diz? Olho por olho, dente por dente? Isso é no Velho Testamento. O que Jesus falava? Né? Então, se teu inimigo, né, te dá, né, acertar uma face, dá outra face. O Novo Testamento, ele retifica a lei, ele já fala, não, agora não é mais olho por olho, dente por dente. Então, uma coisa é defender, pessoal, outra coisa é atacar dessa forma, né? E aqui a matéria do Jerusalém Post, do dia 16 de outubro, diz assim, maior do que Gaza, a guerra de Israel com Hamas é uma guerra com o Irã. O que é o que eu tenho falado, pessoal? Na verdade, é uma guerra com o Irã. Né? Por quê? Que isso vai criar uma guerra mundial, pessoal. Né? Eu já tinha falado, eu sabia que o escalonamento ia ser com Hezbollah, agora no Líbano, e vai estender para a Síria. E aí você já, de novo, pessoal, já estão... Porque eles querem essa guerra. E aí você fala, então, quem os malvados? Porque, de novo, né, a gente sempre quer achar um malvado. O malvado é o Irã. Não se esqueça que nunca a gente pode reduzir um povo, uma população inteira. Quando a gente fala o Irã, quer dizer, não. Você tem uma liderança ali. O povo iraniano, inclusive, né, manifestações contra o regime dos ayatolás, né? Eles mesmo sendo mortos pelo próprio governo, pela própria ditadura, né, teocrática lá. De novo, tem um monte de cristãos se convertendo no Irã, pessoal. Na verdade, o Irã é o país com mais conversão de cristão do mundo. É o Irã. Depois é a China. E aí? Então, manda uma arma nuclear lá? Manda uma arma nuclear na Síria? Então, para... É isso, pessoal. Qualquer cristão deve ser contra isso. Não só pelos cristãos que vão morrer nesses países, mas pelas vidas, pessoal. Pelas vidas que na verdade tem que ouvir do evangelho, né? Tá cheio de islâmico radical, tem um monte de vídeo se convertendo. Então, de novo, obviamente sou contra o Islã, sou contra, né, a radicalização do Islã. Agora, sou contra o Talmud, sou contra a radicalização talmúdica, cabalista também, em Israel, que, sendo sincero, não querem saber nada dos cristãos, perseguem os próprios judeus convertidos, tá? Cospem, expulsam, às vezes até tem ataque, né, físico. Então é mais complicado, pessoal, do que a gente imagina. Agora, olha o seguinte, o que essa crise vai acontecer? O Egito já disse que não vai querer receber nenhum imigrante, o que já é, de novo, novamente estranho. Como na guerra da Síria, né, os países árabes não receberam os imigrantes sírios. Eles foram para onde? Em grande parte para a Europa. E o que a gente vê essa semana aí toda na Europa? Manifestações de árabes em geral, muçulmanos, né? Porque tem árabe judeu, tem árabe cristão também, de muçulmanos. Então essa infiltração, pessoal, de novo, é para quê? Para desestabilizar os países, isso é para diluir as culturas, isso é, no fundo, de novo, pessoal, acabar com barreira para ter, né? E, de novo, como a gente viu lá, né, eu li a carta, o vídeo passado para vocês, do Albert Pike, qual que é esse conflito que eles querem agora exatamente num nível global, usar
esse conflito entre conflito religioso. Se você pensar, né, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, não eram conflitos religiosos a princípio, eram, né, conflitos. Tudo bem, na Segunda Guerra você teve a questão étnica, né, na Alemanha com os judeus, mas eram conflitos assim por território, né? Agora essa próxima guerra é uma coisa que vai ser muito mais pautada em questão de religião. E olha só, então vamos só retomando o pensamento lá. Então imagina, pessoal, essa massa de pessoas da faixa de Gaza que vão ser refugiados. Provavelmente eles vão para onde? O Ocidente que vai receber, porque os países árabes, de novo, como fizeram na Síria, não vão receber. Então é um fluxo migratório, de novo, para a Europa, talvez para os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente recebeu também, né? E qual que é o potencial de num conflito mundial você ter atentados internos nos países, pessoal? A destabilização interna dos países, imagina, é enorme. Então, outra coisa, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, pessoal, que há bastante tempo atrás já, né, você tinha um documento chamado assim, o Projeto do Novo Século Americano, tá? Eu vou deixar um vídeo para vocês de um general, Wesley Clark, que ele está falando, se eu não me engano, em 2007, sobre como, né, os Estados Unidos tinham um plano de, em 7 anos, não lembro em quanto tempo, acho que em 5 anos invadir 7 países muçulmanos, né, e a lista dos países, tá? Então tem uma matéria aqui da ABC, né, do dia 7 de março de 2003, dizendo assim: o memorando de 1998 é uma planta baixa para a guerra, e eles citam aqui exatamente, né, esse projeto para o novo século americano que foi fundado em 1997, tá? Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, todos os neocons, né? Então, pessoal, essas coisas antecedem, elas, né, a gente tem que entender que aí eu vou voltar um pouquinho mais na história. Você tem o cara que cunhou o termo geopolítica, né? Ele, um inglês, deixa eu só lembrar o nome que eu me esqueci aqui. O Mackinder, né? Ele já falava do tal do Halford Mackinder, que é o quê? Para que controlar o mundo, imagina o jogo de War, né? Você tinha que controlar a maior parte de massa, de extensão de massa contínua, que é o quê? É a Eurásia, né? Então, isso já, acho que em 1907, ele já criou essa teoria do grande jogo, que o quê? A Inglaterra, no Império Inglês, eles tinham o quê? A maior frota de navio, mas eles não tinham controle territorial. Então, a ideia era isso, era controlar, conseguir. Por isso que a Revolução Russa foi promovida, para derrubar, né, os czares e tentar, de alguma forma, controlar essa região, né, essa extensão. Aí, depois da Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, você teve, eu não vou lembrar o nome do cara agora, você teve um outro cientista político, Nicolau, não lembro o nome dele agora, pessoal, depois eu lembro. Mas ele falando que se você não conseguisse fazer isso, você tinha que fazer o quê? Construir um cinturão de países em volta basicamente da Eurásia, né? Os países satélites em volta. E é isso que basicamente a OTAN foi fundada para fazer exatamente isso, né? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo só para falar o quê, por exemplo, né? A BlackRock, a maior empresa do mundo, né? Que eles têm mais de 1 trilhão de assets que eles administram. Peguei aqui uma matéria do Financial Times dizendo o quê? Que a matéria aqui do
Vamos ver se eu pego a data para vocês. Não, que eu não sou assinante aqui, mas eu acho que eu não consigo. Bom, mas diz assim: o BlackRock e o JP Morgan, eles já estabeleceram os bancos para a reconstrução da Ucrânia. Da mesma forma que depois da invasão, né, dos Estados Unidos no Iraque em 2003, a Halliburton, empresa que inclusive o Dick Cheney, vice-presidente americano, fazia parte, era membro, reconstruiu, né? Então agora a BlackRock já está preparada para reconstruir depois da destruição. A gente não pode esquecer que o BlackRock tem, pessoal, ali em Tel Aviv, na Avenida Rothschild, eles têm o prédio deles lá. Então, será que eles também estão prontos para reconstruir ali a região de Gaza depois da destruição? Né? Então deixei mais uma matéria aqui do Salum, né? Aqui, ó, o Wes Clark, o nome do general americano, falando do sonho neocon. Ó. Então, em 2007, o general ele descreveu como essa política ia derrubar 7 governos, os governos em 7 países. E tem o link, eu vou deixar para vocês do vídeo dele falando, pessoal, da reunião dele no Pentágono, quando ele ouviu que isso ia ser, depois do 11 de setembro, isso ia ser estabelecido, né? E outro fator, pessoal, a gente não pode esquecer, de novo, a dívida interna americana está em simplesmente 33 trilhões de dólares, pessoal. Por que né, um conflito mundial as pessoas vão completamente esquecer dessas questões ano que vem, né? Porque isso vai se estender, pessoal. Tá? Para o quê? Para a implementação da moeda digital, o que? Zerar a economia. Então, ao mesmo tempo que eles vão, né, ninguém vai esquecer desses trilhões, eles vão zerar a economia. Isso eu falo aqui tudo no caos, pessoal. Eu descrevo isso aqui. Né? Já tem tempo porque isso não é novo. Tá? Não é novo. Então, qual é a solução para você, quando você está com uma dívida interna de 33 trilhões de dólares, trilhões, impagável, pessoal, impagável. Você faz uma guerra mundial, você zera a economia. E claro que isso tudo vai o quê? Restabelecer, né, o CDBC, né, a moeda digital também. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Além de ser fundada a ONU, as Nações Unidas, foi a fundação do Banco Mundial e do FMI. Todos esses sistemas internacionais financeiros foram fundados pós Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial foi fundado o Banco de Acordos Internacionais. Então, pessoal, infelizmente, e de novo, né, por que os Estados Unidos há muito tempo, né, e se a gente for estudar, pessoal, né, mesmo o remanejamento ali do Oriente Médio foi feito por ingleses. Você tem o filme Lawrence da Arábia, né, é exatamente um filme que fala como, né, a Arábia Saudita não existia, todos esses países não existiam, pessoal. São fabricações, né, dos maçons ingleses. Paquistão não existia. Então, pessoal, a gente está vivendo num momento aí que eu sei que são profecias bíblicas, mas assim, a própria Bíblia relata isso com pesar, entendeu? Que são ais, né? Dores de parto. Não é para a gente defender guerra. Então, quando eu vejo, né, pessoas, né, defendendo guerra, você fala, peraí, isso vai acontecer? Infelizmente vai. Agora, é para eu ser pró-guerra? Não, pessoal. Né? Eu tenho que ser a favor do quê? Né? De paz, né? De que as pessoas sejam salvas, né? De que dê tempo das pessoas ouvirem o Evangelho e serem salvas, né?
não de ficar tocando o tambor da guerra, né? Porque o que isso vai de novo, pessoal? Infelizmente, tá tão rápido, as coisas estão tão aceleradas que é isso, né? Esses 300 mil soldados entrando em Gaza, você tem ataque do Hezbollah, você tem resposta de Israel, você tem os Estados Unidos ali junto, né? A China já falou que os Estados Unidos retalhando, eles vão retalhar, você tem, né? Irã falando que vai retalhar, pessoal. Então, de novo, primeiro, né, deixando as matérias aí para vocês, tá? Para vocês estudarem, para vocês pensarem. Então, de novo, né? Eu sou pró-Israel bíblico, pessoal. Israel bíblico, né? Sou. Agora, a gente não pode esquecer que tem cristãos, como eu falei, tem cristãos no Irã, tem cristãos no Iraque. Sabia que tem cristãos no Iraque, pessoal? Você tem cristãos no Egito. Eu fui em igreja cóptica cristã no Egito. Cristãos no Líbano. Você tem muito libanês aqui no Brasil, pessoal, que é católico. Muitos, ou cristãos ortodoxos. Sírios, tem muitos sírios católicos. Muitos agora já se converteram, né, são evangélicos. Muitos, pessoal. E aí? É para matar essas pessoas? Como é que faz? Enfim, de novo, né? Esse é o momento do que Jesus falava: cuidado para que não vos engane, pessoal. Cuidado para que não vos engane. Quando você vê os mesmos veículos que estavam promovendo há 2 anos atrás, as mesmas coisas que todo mundo que a gente concordava, né, da picadinha para, né, forçar todo mundo, agora são esses mesmos veículos que estão tocando tambor de guerra. Não, tem que invadir, tem que ter. Você fala, peraí, né? Então é isso, pessoal, né? Jesus está às portas, né? Então eu vou orar, quero orar pelos meus irmãos judeus, né? Que eles sejam salvos. Quero orar pelos muçulmanos, que eles sejam salvos, pelos árabes, pelos persas, né? Em nome de Jesus. Então, pessoal, que vamos orar, pessoal, vamos orar, continuar orando e de novo, né? Falei no vídeo passado, cuidado para não ser pego na tua primeira reação a uma notícia, a uma matéria. Olhe, analise, pense, busque mais informação, né? A gente não pode esquecer os dias que a gente vive num momento de, né, de desinformação completa, de inteligência artificial, de imagens sendo né, forjadas. Então, às vezes, tem que pesquisar um pouquinho antes, né? Alguns anos atrás, quando ainda não tinham, ainda você consegue achar uma matéria ou outra que, por exemplo, que não tinham essas, né? Que não são matérias antigas, né? Enfim, é isso, pessoal, né? A Bíblia ela é real, né? E a gente tem que estar buscando ao Senhor. Amém? Ninguém sabe o dia e a hora, pessoal. Ninguém sabe. Pode ser hoje, né? Então, que você entregue a sua vida a Jesus, para que você possa ter a abençoada esperança, aquilo que o apóstolo Paulo fala a Tito, na carta a Tito. Qual que é a nossa abençoada esperança? Que Jesus vem nos buscar. Essa é a nossa abençoada esperança. Amém? Então eu encerro o vídeo, pessoal. Eu deixo aqui para vocês novamente nos quadrinhos. Pessoal, como eu falei, ó, aqui está recheado, vocês vão entender muita coisa, né? Entre em contato, os links estão aqui embaixo. E é isso, pessoal. Vamos continuar em oração. Deus abençoe vocês. Deus continue no trono, né? E mais do que nunca, né? Vamos manter nossa fé. Amém? Deus abençoe.